A sua autoimagem pode abrir seus caminhos ou ela pode se tornar um obstáculo quase intransponível para você. Vamos entender melhor nesta conversa de hoje o que significa a autoimagem e como você pode eliminar uma autoimagem que prejudica você e, ao mesmo tempo, construir uma autoimagem positiva que ajude você nos seus desafios. Se você ainda não me conhece, meu nome é Aloísio Alves e trabalho com desenvolvimento de pessoas já há um bom tempo e mantenho um consultório de atendimento presencial na cidade de Uberlândia há 30 anos e nos últimos 14 anos também mantenho um consultório para atendimento presencial na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. E claro, nos últimos 5 anos, principalmente no período da pandemia para cá, eu tenho feito atendimentos online. Isso tem ajudado a muitas pessoas e cá entre nós, né, a tecnologia, quando é bem usada, é usada para o bem, ela realmente é uma bela ferramenta. Então, e quero te pedir um favor, se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva, dá um like, coloca aí um coraçãozinho, dá um joinha, se puder fazer um comentário, vai ajudar. Ajudar em que sentido? Porque quando você curte, ou quando você se inscreve, quando você comenta ou compartilha, o algoritmo aqui da plataforma vai mostrar para mais pessoas esta mensagem. Por isso é a ajuda que eu estou pedindo para você desde já. Então já se inscreve logo para você não se esquecer. Senão termina a nossa conversa e você se esquece de se inscrever. E claro, eu quero agradecer você pela atenção, pelo seu carinho, por estar aqui e ajudar realmente este canal a crescer cada vez mais. Eu dizia para você no começo dessa conversa que a autoimagem, dependendo de como seja a autoimagem, ela pode abrir seus caminhos. E falava que também, dependendo do tipo de autoimagem que você tem, você também pode fechar muito seus próprios caminhos, pode criar aí um grande obstáculo, uma grande barreira na sua vida pessoal e na vida profissional. Bom, para ficar algo bem mais tranquilo da gente entender, o que é a autoimagem? Gente, a autoimagem é aquilo que você pensa a seu próprio respeito, é a imagem mental que você tem das suas qualidades, daquilo que você é, também das suas imperfeições, é a autoimagem do seu próprio corpo. Então é importante dizer que a autoimagem é sempre aquela representação mental que a pessoa tem de si própria, tanto da parte corporal quanto da parte psicológica. Se vê como mais comunicativa ou menos comunicativa e por aí afora. Então, a autoimagem, dependendo, como eu disse, que ela sendo positiva ou negativa, ela realmente ajuda ou atrapalha muito. Agora, a boa solução que existe é o autoconhecimento. A boa solução é você se conhecer cada vez mais. Eu estava assim muito empolgado e ainda estou de trazer esse assunto aqui para você. Nesses últimos 30 anos que eu tenho atendido tantas pessoas, imagine você, passei exatamente 30 anos também atendendo estudantes na Universidade Pública Federal, estudantes de todos os cursos, de todos os níveis, de graduação, de mestrado, especialização, doutorado, pós-doutorado, e em todos os casos que eu atendi, eu percebi que havia em algumas pessoas mais, em algumas pessoas menos, um grande problema com a autoimagem, ou seja, o autoconceito, o conceito que a pessoa tem de si pode realmente fazer toda a diferença, seja nos estudos, seja na carreira, seja no relacionamento amoroso, seja na relação com as pessoas da família, seja no campo financeiro. Pessoas que abrem um negócio, por exemplo, são empreendedores, mas não têm uma autoimagem positiva, equilibrada, que não tem uma autoimagem assim distorcida, isso ajuda muito. Vamos entender então o que é uma autoimagem distorcida.
Veja, imagina que você está se olhando num espelho e que este espelho está todo estragado, carcomido, manchado, sujo. É óbvio que você, ao olhar-se nesse espelho, você vai ter ali no espelho uma imagem deformada do seu próprio corpo por conta dos estragos no espelho. Da mesma maneira, às vezes a pessoa pode sofrer com uma autoimagem extremamente deformada a respeito de si. E aí eu quero que você preste atenção agora, porque essa imagem deformada, deturpada a respeito de si pode ser, por exemplo, uma autoimagem exacerbada, uma autovalorização aí exagerada, sabe aquelas pessoas que se acham 10 em tudo, que é o top 10, que é o melhor, que a família dela é a melhor, que a pessoa tem o melhor tênis, que tem o melhor carro, que o filho dela estudou na melhor universidade, enfim, essas pessoas que vivem de uma maneira ou outra se exaltando e tendo ali uma autoimagem que não corresponde 100% à verdade, porque nem eu, nem você, nem ninguém nesse mundo é top 10 em tudo. Nós temos nossas qualidades, mas temos também nossas imperfeições, temos nossas vulnerabilidades, temos nossos pontos fracos, e é isso que nos torna humanos. Também uma imagem deformada, deturpada, pode ser aquela pessoa que se acha o patinho feio de tudo. Ela se acha azarada, ela se acha preterida, deixada de lado, acha que ninguém liga para ela, que o mundo não reconhece o seu grande valor, que ela é uma vítima da sociedade, da família, dos amigos, que ela é rejeitada, que ela é uma pobre coitada abandonada, vive um certo coitadismo o tempo inteiro. Também uma imagem deturpada, deformada, porque ninguém é patinho feio em tudo, ninguém só tem imperfeições ou vulnerabilidades. Como eu disse antes, nós todos temos nossas qualidades e virtudes, mas nós temos também sempre muitos pontos a nos melhorar. Isso faz sentido para você? Então, qual que é a autoimagem, vamos dizer assim, desejável? Qual a autoimagem que realmente é aquela que nos fará bem, que abrirá os nossos caminhos? É uma autoimagem coerente, congruente com a realidade, uma autoimagem que não seja deturpada, nem para mais nos autovalorizando excessivamente, nem tampouco, por outro lado, nos desvalorizando radicalmente. Então, é uma autoimagem equilibrada. Então, quando a pessoa tem uma autoimagem equilibrada, tranquila, ela sofre menos, porque ela não está sofrendo exatamente por alguém, por exemplo, apontar algum defeito ou imperfeição, porque até ela já sabe de alguns que ela tem. Talvez ela não tenha consciência daquela que a outra pessoa está mostrando para ela, mas em geral, se ela já tem uma autoimagem assim, de que ela entende que ela não é um ser perfeito nesse mundo, ela vai sofrer menos. E outra coisa importante, quando a autoimagem ela é equilibrada, tranquila, facilita as relações, não somente relações amorosas, mas as relações nos negócios. Olha, eu tenho atendido muitos empresários, pequenos empresários do ramo de gelaterias, de panificadoras, de tecelagem, que já são empresas também maiores que eu atendo, grandes empresários, artistas, pessoas de todos os níveis de escolarização, de todas as orientações sexuais, e não faz diferença nenhuma, não importa a profissão, não importa se a pessoa cursou faculdade ou não, não importa realmente como que a pessoa ganha a vida, se é uma dona de casa, se é um pequeno produtor rural, se é um motorista de aplicativo, se é alguém que é de uma área comercial, das mais diversas, não importa. A autoimagem sempre será uma referência importante. Por isso que ao atender as pessoas, tanto presencialmente na cidade de Uberlândia ou na cidade de Pouso Alegre e mesmo online, nas minhas mentorias ou nas
palestras que eu faço nas empresas, nos grupos terapêuticos que eu realizo já há muitos anos e no atendimento aí individual, online, seja do jeito que for, ou mesmo no atendimento especial que eu faço para casais, em todos os atendimentos eu trago sempre uma informação para que a pessoa possa se conhecer melhor. Faço isso com muito amor, com muito respeito, para quê? Para ajudar a pessoa a entender, a compreender que dependendo da autoimagem que ela tenha, ou seja, dependendo do que a pessoa pense a respeito de si própria, dependendo do autoconceito que a pessoa tem, ela terá maior ou menor facilidade para transitar nesse mundo, com todas as suas complexidades. Nós estamos vivendo uma velocidade muito grande nas mudanças, mas o ser humano, ele ainda continua sendo um ser que é biológico, ele é também um ser psicológico e emocional, e ele é um ser espiritual e social. Então isso não mudou, muda a pegada, a forma, o ritmo, a onda, a vibe, mas o que é importante dizer é que a autoimagem sempre tem sido, até agora, e imagino que não vai mudar tão cedo, a autoimagem tem sido um critério muito importante para você deixar seus caminhos fluírem melhor, ou colocar obstáculos no seu próprio desenvolvimento, seja nos estudos, seja no empreendedorismo, seja em qualquer tipo de negócio que você tenha, seja no seu casamento, no seu namoro, seja no seu relacionamento amoroso, seja em qualquer área financeira. Quantas pessoas eu tenho atendido com problemas financeiros porque tem uma autoimagem distorcida e acabam gastando, perdendo muito dinheiro para compensar aquela imaginação de que faltam coisas na sua própria vida. Quando eu digo imaginação, é porque quando a autoimagem ela é deturpada negativamente e que a pessoa se sente menos em tudo, ela vai buscar compensações. E uma das formas que a pessoa usa, que está muito próxima das pessoas, é exatamente o consumo de produtos, de coisas, de cursos, inclusive. Tem gente que compra loucamente um curso atrás do outro aí online e depois não tem tempo para acessar nenhum. Tem gente que compra um livro atrás do outro, mas não tem tempo de ler nenhum. Tem pessoas que têm compulsão, por exemplo, por comida. Aí querem comer como uma forma de compensar aquela autoimagem que não está legal, o autoconceito. Também, às vezes, a pessoa se torna grande consumidora de roupas, de calçados, de outros produtos que ela não precisaria ter tantos, mas o consumismo que a pessoa tem muitas vezes não é só falta de educação financeira, como pensam alguns. Muitas vezes tem uma questão de base psicológica, que é a autoimagem deturpada. Também um sofrimento que as pessoas trazem para mim é exatamente o sofrimento da solidão. Pessoas que têm uma autoimagem exacerbada, se acham muito importantes, the best em tudo, são pessoas que estão se condenando à solidão. Pessoas soberbas, pessoas metidas, nariz empinado, que se acha aí o último biscoito do pacote, por aí, põe o nome que você quiser, você entendeu? São pessoas que precisam de muito amor no sentido de curar terapeuticamente esta distorção que ela tem de si, porque ninguém faz isso, pessoal, por querer, no sentido, eu acordei um belo dia e agora eu vou distorcer a minha imagem, vou me apresentar para todo mundo como se eu fosse um patinho feio, um zero à esquerda, ou então acordei um dia, não tenho o que fazer, agora vou me apresentar para todo mundo como the best, a perfeita, o perfeito. Não, isso são processos mais profundos. Por isso que os meus pacientes, os meus clientes, eu sempre os oriento e os alerto para o seguinte: hoje em dia está tendo uma banalização muito grande das terapias, todas elas,
uma banalização horrorosa, muita confusão de conceito, muita confusão de método, gente que às vezes não resolveu nem os próprios problemas básicos com a autoimagem, já estão aí atendendo os outros. Eu tenho brincado com as pessoas, mas é algo sério, tem pessoas que estão mais loucas do que o Batman, mas estão aí oferecendo seus serviços para ajudar os outros. Então, cuidado antes de confiar sua intimidade de casal, seus negócios, suas vulnerabilidades, suas fraquezas, seus medos. Cuidado para você não compartilhar com pessoas inadequadas que não têm preparo nem teórico, nem prático, nem de maturação e nem de experiência na própria vida, porque é aquilo que você já sabe, talvez você já tenha falado isso. Ninguém pode dar para os outros aquilo que a pessoa não tem, que ela não implantou, não experimentou na própria vida. Então, pessoal, eu queria, como eu disse, estava assim, bastante entusiasmado, empolgado de trazer esse tema para você hoje, que é da autoimagem. E eu pergunto para você aqui, com todo respeito, como é que está a sua autoimagem? Ela está abrindo seus caminhos ou ela está fechando seus caminhos na vida pessoal e na vida profissional? Se você quiser, comente comigo. E se você achou este conteúdo legal, bacana, útil, pode servir para alguém, compartilhe para nos ajudar a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez por ter estado comigo aqui. Eu espero você daqui a algum tempo neste mesmo canal. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!